Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixe meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não reconheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Eles prosseguiram: O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Portanto, deixe-nos ir a caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor, nosso Deus, para evitar que ele venha sobre nós com peste ou com espada. Então o rei do Egito disse: Moisés e Arão, por que estão afastando o povo das suas tarefas? Voltem ao trabalho. E Faraó disse também: O povo da terra já é muito, e vocês ainda querem que eles descansem de suas tarefas. Naquele mesmo dia, Faraó deu uma ordem aos feitores do povo e seus capatazes, dizendo: Daqui em diante não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos como antes, que eles mesmos ajuntem para si a palha. Mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam. Não diminuam a cota, eles estão desocupados e por isso gritam: Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Imponham mais serviço a esses homens para que se mantenham ocupados e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Deus falou a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor, e apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que viveram como estrangeiros. Eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diga aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor. Vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito. Vou livrá-los da escravidão. Vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. E vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados do Egito. Eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Darei essa terra a vocês como herança. Eu sou o Senhor. Deste modo, Moisés falou aos filhos de Israel, mas eles não deram ouvidos a Moisés por causa da angústia de espírito e da dura escravidão. Muitas vezes nós, como cristãos, a gente quer estar sempre envolvido em algo, sempre trabalhando, sempre fazendo alguma coisa, sempre estar ativos, muitas vezes porque a gente acha que nosso valor está só nas coisas que a gente pode fazer. E muitas vezes a gente também tá sempre assim procurando o nosso chamado, procurando o que a gente deve fazer, e isso não é errado, porque a gente deve sim estar envolvido nas obras do Senhor, a gente deve sim, ter obras por meio da fé, porque a fé sem obras é morta, a gente deve sim buscar no Senhor nosso chamado, mas isso não é o principal. Mas antes de nos enviar, Jesus quer nos encher. O Senhor preza mais pela nossa comunhão com Ele do que pelas nossas obras que a gente pode fazer para Ele. Porque a gente tem que lembrar que o Senhor não precisa de nós para nada. Muitas vezes a gente tá, como falou na palavra, tão angustiado, sobrecarregado, que a gente não consegue descansar e ouvir a voz do Senhor. E assim a gente não consegue nem saber o que o Senhor tem para nós, porque a gente não consegue ouvir a voz dele. E antes de tudo, o Senhor quer ter esse relacionamento conosco. Foi para isso que o Senhor nos criou. Lá no Éden, a principal motivação do Senhor não era... Deus não criou Adão para lavrar a terra somente. Deus não criou Adão para cuidar do Éden. Deus não precisava disso. A palavra fala que antes, quando não tinha ninguém para lavrar, quando ainda não tinha chuva, saía, da terra água para lavrar a terra. Então Deus não precisava. O que Deus queria mesmo era comunhão. É tanto que a palavra fala que Deus descia todo final da tarde para falar com Adão e Eva. O Senhor quer que a gente pare para ouvir. Pare o que a gente está fazendo. No caso aqui do povo de Israel que estava no Egito, Deus queria que ele parasse o trabalho dele. Pare o que a gente está fazendo para ouvir o Senhor, porque quando o Senhor nos chama, a gente deve ouvir. Porque não adianta a gente continuar fazendo uma coisa quando a gente está fazendo, sem a presença do Senhor. Porque o que o Senhor mais quer é estar conosco. O que ele mais quer, eu repito, é a comunhão da gente com ele. Porque Jesus, ele quer falar. Jesus, ele não quer deixar nada escondido. Porque a palavra fala que em Jesus... Deus revelou todas as coisas em Jesus. Deus não tem... Deus tem sim as suas coisas ocultas que ele pode não revelar a gente, mas o que a gente tem que saber, Deus quer revelar. Mas para isso a gente vai ter que parar para ouvir ele. Antes de tudo, nós temos que ser cheios da presença de Deus. Antes da gente fazer qualquer coisa, a gente tem que saber que a presença de Deus vale mais. Eu, por exemplo, estava nesses dias nesse dilema, querendo muito fazer várias coisas ou qualquer coisa, porque eu tava me sentindo, inútil. E eu sabia que o Senhor tava me chamando pro secreto, que o Senhor tava me chamando pra ter uma comunhão com Ele já há bastante tempo.
e eu tava postergando isso. Porque muitas vezes eu penso, e eu acho que outras pessoas, a gente pensa muitas vezes que a comunhão com o Senhor, de só estar aqui na comunhão com o Senhor não é o suficiente, mas a gente tem que aprender, antes de tudo, que a presença de Deus, que a comunhão com o Senhor é suficiente. E o que o Senhor não nos chama apenas para o serviço, mas em primeiro lugar para estar junto com Ele. Em Marcos 6, 30 e 31, primeiro Jesus antes, né, uns versículos antes, Jesus enviou os discípulos, né, de 2 em 2 para as missões, para expulsar demônios, curar enfermos no nome dele. E depois, quando eles voltaram muito eufóricos, falando para Jesus tudo que eles tinham feito, como no nome de Jesus eles tinham expulsado os demônios e tudo mais. E Jesus, não mandou eles, beleza, agora vão e façam mais. Não, Jesus os chamou para ir com eles subir ao deserto para descansar. Jesus chamou eles para descansar, porque a palavra fala que eles não tinham tempo nem para comer. Então o Senhor não quer, que a gente se mate, o Senhor não quer que a gente fique exausto, o Senhor quer que a gente esteja na presença dEle. E quando nós estamos na comunhão com Jesus, quando nós estamos satisfeitos nele, quando nós estamos conscientes de que a presença dele é suficiente, e se o Senhor nunca nos chamasse para nada e a nossa vida fosse no ordinário do dia a dia, nas tarefas normais do dia a dia, não tivesse nada de muito extraordinário assim, mas com a presença do Senhor isso já seria suficiente. Quando a gente entender isso, o Senhor vai nos entregar, o Senhor, ele nos entrega o nosso chamado, ele nos mostra o que ele tem preparado para nós, que não é o principal, porque o que ele tem preparado para nós pode ser uma vida no ordinário, uma vida normal, uma vida simples, mas com a presença dele, porque primeiro o Senhor quer nos encher para nós podermos transbordar para as outras pessoas, porque a gente não pode transbordar se a gente não está cheio. Então, que nós compreendamos que a presença do Senhor, que a presença do Senhor, ela é mais importante, ela é suficiente. Eu ainda tô nesse processo, né? Ainda não cheguei nesse patamar ainda, mas eu, em nome de Jesus, vou conseguir. E eu convido você também para entrar no seu secreto e convidar o Senhor para mostrar que a presença dele é suficiente e vale mais que tudo na nossa vida.